Olá, tudo bom? Hoje eu vou te falar porque cada vez mais pessoas com 50 anos ou mais vêm consumindo whey protein no dia a dia. Muitas pessoas pensam que ele é um suplemento só para quem é jovem, para quem quer ganhar massa muscular, e isso é verdade. Ele, inclusive, pode te ajudar a prevenir a perda de massa muscular, né, que acontece com o passar da idade. Mas ele tem outros benefícios fantásticos. Ele pode te ajudar a emagrecer ou controlar o peso, pode te ajudar na densidade óssea, na imunidade, até mesmo a controlar o açúcar do sangue. Eu vou te explicar mais tudo isso, como incorporar o whey no dia a dia, inclusive falar um pouco de quantidade segura para você consumir. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você já ouviu falar de whey protein, se você já utilizou em algum momento da sua vida o whey protein ou outro tipo de proteína em pó. Eu tenho uma playlist inteira aqui falando mais sobre diferentes tipos de proteína, uma playlist inteira explicando mais detalhes sobre o whey protein. Eu vou deixar as duas aqui embaixo para você. O whey protein deve ser encarado pela gente como um peito de frango, uma clara de ovo. Ele é um suplemento alimentar, mas ele é um suplemento muito simples, no sentido de que ele é proteína pura. Ele é como a gente pegasse o leite, evaporasse o leite, separasse a proteína dele e consumisse só a proteína do leite, de uma forma mais simples para você entender. Então é como se você estivesse acrescentando aportes de proteína no seu dia a dia. É um suplemento normalmente muito seguro, salvo algumas exceções que eu vou falar para você no final, que sempre tem, né? Tudo nessa vida tem exceção. E pode, inclusive, para essa faixa de 50 a mais, trazer benefícios adicionais. Normalmente a gente pensa em suplementos de proteína, como eu te falei antes, né? Para quem quer ganhar massa muscular, para quem quer ficar mais forte, ter hipertrofia. Claro que ele vai te ajudar nesse sentido, mas você não precisa necessariamente fazer exercício ou tá buscando aumentar a massa muscular para ter outros benefícios do whey protein. Vamos começar a falar mais sobre isso. Primeiro super benefício para quem tem 50 anos ou mais é a prevenção da sarcopenia. Sarcopenia é um termo médico para perda de massa muscular e ela está muito relacionada com o passar da idade, né? As pessoas que têm mais idade têm um risco maior de desenvolver a sarcopenia, que é a perda gradual de tecido muscular. Essa perda gradual de tecido muscular pode fazer com que você não consiga exercer algumas atividades com o passar do tempo. E eu nem digo de atividades de física mesmo, de musculação, de corrida, natação. Isso, obviamente, fica prejudicado, mas às vezes exercícios ou funções básicas do nosso músculo não conseguem. Então, uma sarcopenia grave com o passar do tempo pode dificultar a pessoa de levantar da cama, de levantar de uma cadeira, de subir um lance de escada, de pegar as sacolas de compra. Então isso pode incapacitar a pessoa com mais idade, o idoso, com o passar do tempo. É muito importante prevenir a sarcopenia. E como o whey protein é uma proteína concentrada, pode te ajudar a fazer essa prevenção, porque a gente sabe que a proteína é o nutriente essencial para a construção e manutenção do tecido muscular que está relacionado com isso tudo. Outro benefício do whey protein é que ele pode ajudar a melhorar a saúde óssea. Alguns estudos já verificaram que quando você consome mais proteína de boa qualidade, que é o caso do whey, por exemplo, e você faz exercício físico, principalmente um exercício focado mais em ganho de massa muscular. Ah, Patrícia, eu não faço musculação, é muito forte para mim. Pode ser uma hidroginástica, pode ser pilates, existem vários tipos de exercício de resistência muscular que você pode fazer. Qualquer dúvida, consulta o seu profissional de educação física aí para te orientar certinho com o seu caso específico. Mas quando você consome de fato a proteína, por exemplo, o whey protein, e você faz o exercício, você consegue aumentar a densidade óssea, o que também ajuda a prevenir a osteoporose, osteopenia, que a gente sabe, né, que as pessoas com 50 anos ou mais podem ter um risco aumentado. Outro super benefício do whey tem a ver com o controle do peso. Muita gente associa o whey protein só com ganho de massa muscular, mas isso não é verdade. Como ele ajuda a aumentar o metabolismo, ele também, por aumentar a quantidade de tecido muscular, ele também pode estimular mais a queima em basal, né, de energia, de calorias, o que pode ajudar você a controlar o ganho de peso e a manutenção do peso. Mas a proteína por si só também confere muita saciedade pra gente. Quando a gente consome proteína numa refeição, a gente se mantém saciado por mais tempo, né? Só você fazer um teste básico. Se você pegar um pão francês e comer ele puro e comer um pão com ovo, o pão com ovo te segura, né, a fome por mais tempo, porque o ovo tem proteína. Tô dando só uma comparação. Então, quando a gente acrescenta essa proteína em uma refeição, a gente se mantém mais saciado naquele momento
e por mais tempo, o que ajuda a controlar essa questão do ganho de peso também. Justamente por conta dessa questão da proteína levar mais tempo para ser digerida, favorece a saciedade, essa digestão mais lenta da proteína também traz um outro benefício para a gente, que é ajudar a controlar os níveis de açúcar do sangue. Como a proteína é liberada mais lentamente do estômago para o intestino, ela faz com que o carboidrato que a gente comeu naquele momento, naquela refeição, também seja liberado de forma mais gradual. Então, a proteína pode ajudar a manter os níveis de açúcar do sangue mais estáveis. Isso é importante para quem quer emagrecer, mas claro, para quem tem pré-diabetes, diabetes ou quer ter uma vida mais saudável. Aliás, falando nisso, se você quer ajuda com receitas, cardápios e dicas para controlar o açúcar do sangue, para diminuir a inflamação, para ter uma vida mais saudável, para emagrecer, eu tenho alguns materiais bem legais que eu preparei e eu vou deixar o link para eles aqui embaixo na descrição para você. Outro super benefício do whey é que o whey é rico em glutationa e algumas imunoglobulinas, lactoferrina, então ele pode ajudar a estimular o sistema imunológico. A gente sabe que a proteína é importante para o sistema imunológico também. Então, muitas pessoas que buscam dar uma melhorada no sistema imune começam a consumir o whey no dia a dia para ter esses benefícios acrescidos. Se você quer melhorar a imunidade, eu também tenho uma playlist inteira falando aqui sobre como melhorar a imunidade. A alimentação está muito relacionada com isso. Eu também vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para você. O whey também pode ajudar a melhorar a saúde neurológica e até mesmo o bom humor e o bem-estar, porque ele contém, obviamente, a proteína, como eu te falei. Essas proteínas podem aumentar a síntese de triptofano, ele contém também aminoácidos que aumentam a tirosina, isso pode aumentar a serotonina, a dopamina, então isso pode fazer com que você tenha uma melhor sensação de bom humor, de bem-estar e o cérebro fique mais bem nutrido. A gente sabe também, né, que esses neurotransmissores são formados no intestino e de lá, pela corrente sanguínea, são carreados para o nosso cérebro. Então, é importantíssimo consumir proteína de bom valor biológico para que essa síntese ocorra de uma maneira mais interessante. Como o whey pode te ajudar a melhorar os níveis de açúcar do sangue, pode te ajudar a controlar o peso, aumentar a saciedade, ele também pode, de uma forma indireta, ajudar na saúde cardiovascular, porque muitas vezes, quando a gente consegue controlar o açúcar do sangue, quando a gente consegue controlar o peso, a gente pode diminuir o risco de algumas doenças cardiovasculares e até mesmo a pressão arterial aumentada, né? Essa questão do peso não é só pela estética, é muito pouco pela estética, na verdade, porque isso é muito pessoal, essas questões de o que é bonito pra mim ou pra você, né, são muito particulares. Mas o que a gente tem que pensar com relação ao peso é que o sobrepeso e a obesidade podem estar relacionados a problemas de saúde, como pressão arterial aumentada, problemas cardiovasculares, diabetes e outras questões. Então, de uma forma indireta, o consumo do whey também pode te ajudar na prevenção desses problemas cardiovasculares. Vale a pena ressaltar também que, como o whey é fonte de proteína, ele pode ajudar na cicatrização e na recuperação de feridas. Então, muitas pessoas mais idosas têm uma cicatrização mais lenta, né? Tem muitas feridas pelo corpo, às vezes a pelinha fica mais ressecada, descascando, coça, tem ferida. Então, o whey pode ajudar a melhorar aquela pelezinha, sabe? Isso as pessoas mais idosas, não com 50 anos, né? Mas pessoas com mais idade, com 80, 90 anos, tem aquela pele bem fininha, um pouquinho mais craqueladinha, ressecada. Como ela, às vezes a pessoa coça e pode machucar, o whey pode ajudar nesse sentido também, porque, como eu te falei, ele é uma proteína. Então, se esse é o caso, também é uma excelente adição. Então, quanto consumir de whey protein, né? Tudo vai depender das suas necessidades pessoais. Essa questão de quanto proteína consumir por dia pode variar de 1 a 2 gramas por quilo de peso. Vai depender se você faz atividade física, do restante da sua alimentação, de necessidades específicas, de doenças, se você é homem, se você é mulher. Então, esse cálculo sempre é individualizado. Mas, normalmente, entre 1 grama, 1,5 até 2 gramas por quilo de peso é interessante. Com relação à quantidade de whey protein, isso pode ficar mais ou menos em torno de 20 gramas a 40 gramas por dia, mais uma vez dependendo do restante da sua alimentação. Outro detalhe interessante é que muitas pessoas querem saber em que horário a gente deve consumir o whey protein. Antes de te explicar melhor essa questão do horário, eu quero só te explicar melhor essa questão da quantidade. Quando eu falo 1 grama por quilo de peso, quer dizer, por exemplo, se você tem 70 quilos, seria entre 70 gramas, que é 1 grama por quilo. Então, se você tem 70 quilos, 70 gramas de proteína até 2, né? Até 140, isso vai depender muito. Isso quer dizer que esses 70 gramas vão ter que ser de whey? Não, é a proteína total do seu dia.
e aí o whey protein vai entrar descontado. Vamos considerar 70 gramas de proteína por dia. Se você consumiu uma dose de whey que tem 20 gramas, vai sobrar 50 gramas de resto, né, de proteína para você consumir. No ovo, no leite, no iogurte, na carne, no feijão. Então não precisa exagerar no whey protein, isso é um ponto importante. E não precisa considerar que toda a proteína vai vir do whey. A dieta tem que ser equilibrada, tá? A gente não considera, nem conta só com ele para ser a fonte de proteína na alimentação do dia a dia. Agora, com relação ao horário, né, que eu te falar antes. O ideal é que se você faz exercício físico, você consuma depois do exercício físico. Se você não faz exercício físico, você tem duas opções aí. Ou você pode consumir o whey protein numa refeição em que normalmente você já não consome carboidrato ou proteína. Porque pensa comigo, vale a pena consumir o whey se você no almoço come frango, consome arroz, tem feijão, né, que já tem proteína? Não vale. Então, o ideal é você consumir o whey em momentos que você não consome tanta proteína. Para muitas pessoas pode ser o café da manhã. Tem gente que come só um pãozinho, né, com manteiga, um cafezinho. Vale muito a pena você acrescentar o whey protein ali. Ou no lanche da tarde, melhorando sempre a qualidade, né, das pequenas refeições, tentando acrescentar frutas ou legumes, né, uma cenoura, uma beterraba, né, algum tipo de vegetal que você consiga incorporar, né, às vezes com uma pastinha, pode ser uma boa, mas assim, sempre tentando ter um equilíbrio da refeição. Eu tenho um vídeo falando sobre reeducação alimentar e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Então, normalmente nas pequenas refeições ele vai bem, porque são refeições que normalmente a gente come menos proteína do que o almoço e o jantar. Outra opção interessante, se você dorme mais tarde ou faz o jantar mais cedo, ele pode entrar como a sua ceia. Tem gente que janta mais cedo, né, porque quer ter uma digestão mais leve, quer dormir com o estômago mais leve. Faz um jantar, por exemplo, ou um lanche, né, não janta, mas faz um lanche às 6 da tarde, né, um lanche tipo jantar. Pode fazer uma ceia um pouquinho mais tarde, umas 9 da noite, com whey protein, para sustentar mais esse apetite, né, para fazer com que a saciedade fique mais longa. E o whey nesse horário também faz com que a gente aumente a nossa síntese de tecido muscular durante a noite. Pode ser uma opção interessante. Me diz se isso funciona para você. Você pode usar o whey em leite, com água, no suco verde. Pode utilizar ele em bolos, em pudins. Eu até tenho uma playlist aqui de receitas com whey e vou deixar aqui embaixo. Me conta se você já utilizou o whey protein. Se você se animou e vai passar a utilizar, eu vou adorar ver o seu comentário. Só quero deixar aqui algumas ressalvas que pessoas que têm algum tipo de problema de saúde renal podem ter contraindicação para o whey por conta da proteína. Muitas pessoas que têm problemas renais têm que fazer controle da quantidade de proteína que consomem. E como o whey é um alimento proteico, tem que ter esse mesmo cuidado. Então, se você já tem qualquer problema de saúde e está na dúvida se ele é indicado ou não para você, não só problema renal, e qual é a melhor quantidade, lembra sempre de falar, tá? Com o seu médico, o seu nutricionista da sua cidade. Esse vídeo aqui é meramente informativo. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais dicas para pessoas com mais de 50 anos, deixa sua curtida que eu vou entender que você gostou. E compartilha esse vídeo aqui com um familiar, um amigo que precise dessas dicas. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.